decisão. Estar em sintonia com a vida quer dizer ter tomado a mãe como ela é, nos habilita para tomar boas decisões, para fluir bem com essa vida. Para que a toma de uma decisão ela seja útil, primeiro teremos que saber se o que nós desejamos, temos que saber se aquilo que a gente deseja está em sintonia com o que é essencial para nós nesse momento. Por outra parte, é importante lembrar que o que a vida nos traz sempre será dual. E a nós nos corresponde fazer dessa dualidade uma fusão. A nós aqui corresponde a unicidade. Quando alguém consegue realizar um desejo, se dá conta que esse desejo sempre contém o seu oposto junto com ele. Se o desejo não corresponde àquilo que é essencial para nós, depois de nós vivermos aquilo que é desejado, vai chegar essa etapa oposta, como algo negativo. A gente vai ver aquilo, vai interpretar aquele oposto como algo negativo. No entanto, se a pessoa aceita o essencial, o desejo realizado levará em seu seio algo que é negativo. Mas a gente já não vai ver e não vai sentir aquilo como negativo. A gente vai ver que simplesmente faz parte e que não pode ser de uma outra forma. Então, isso que parece ser negativo se torna a semente de um novo salto quântico na nossa vida, quando a gente se renda e possa fusionar esses dois polos, daquilo que foi o nosso desejo, que é o que nós consideramos positivo, e aquela parte que é aquele negativo que vem junto, está junto com esse desejo. E aí aqui já inicia o exercício que a gente já vai fazer. Mas o que eu quero trazer para vocês, assim, só de uma forma mais resumida, né? Esse é um exercício também, ele é um exercício rápido, mas que a gente vai estar realizando ele juntos. Aquilo que a gente deseja em cada etapa da vida depende de como nós estamos também nos desenvolvendo, de como nós estamos também percebendo as coisas acontecendo. Tem momentos que os desejos que a gente tem na vida, eles não são desejos que condizem com a nossa realidade hoje, com a nossa realidade, com o nosso desenvolvimento hoje enquanto seres. Muitas vezes os desejos que seguem operando na nossa mente têm relação com aqueles desejos que a gente tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, aqueles sonhos da infância, aqueles sonhos da adolescência, e que não condizem mais com essa realidade que se vive hoje. Por exemplo, eu tenho o sonho de ter um amor na minha vida que seja assim, 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 assado. E aí, às vezes, com o passar do tempo, a gente não se dá conta, puxa, mas esse sonho corresponde a quem eu sou hoje? Ou esse sonho está atrelado àquilo que eu desejava há 10, 15, 20 anos atrás? E é importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque há 10, 15, 20 anos atrás, 5 anos atrás, que seja, aquilo que a gente desejava também estava atrelado a uma série de lealdades que nós tínhamos, a uma série de vínculos que ainda estavam estabelecidos e eram sonhos coerentes com aquele momento, com aquela realidade, com aquelas lealdades, com aqueles vínculos. E a nossa vida vai mudando. Puxa, a gente vai mudando, a nossa mentalidade vai mudando, a nossa realidade vai mudando. E se a gente também não adequa, não atualiza esses nossos sonhos, esses nossos desejos, a gente pode estar literalmente renovando, repetindo na nossa vida novos campos de probabilidades, probabilidade de repetir ou de compensar o passado. Tem às vezes alguma coisa que vocês desejam, mas que vocês percebem que tem um padrão de repetição? Puxa, eu desejo tal coisa na minha vida, em relacionamento, em trabalho, seja o que for. Mas tem alguma coisa que sempre se repete. Então, eu desejo, por exemplo, viver uma boa relação. Mas todas as relações que eu vivo se repete alguma coisa. Se repete uma traição, se repete um padrão de intolerância, se repete um padrão de violência.
ou alguma coisa relacionada com o trabalho, ou alguma coisa relacionada com outra área. Então, quer dizer, aqueles desejos que a gente está cultivando no nosso presente, eles ainda estão vinculados com questões do passado, com desejos que eu tinha no passado, com desejos vinculados com lealdades, com emaranhados, com uma época da minha vida que já não é compatível com a época que eu estou hoje, com a pessoa que eu estou hoje. E tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem duas polaridades. Tem uma polaridade que a gente chama de positiva e tem a sua polaridade oposta. Porque a partir da fusão de duas polaridades se cria algo criativo, tem algo novo que surge a partir daqui. Se esse desejo que eu tenho, ele não está alinhado, as expectativas que eu tenho hoje na minha vida, elas não estão alinhadas com quem eu sou hoje, com a minha realidade hoje, com o meu nível de liberdade psicológica, sistêmica, aquilo que hoje eu estou querendo construir na minha vida livre do passado, se isso não está alinhado com essa minha missão hoje, aqui nesse presente, esse negativo que vem junto, que é a polaridade oposta que vem junto, ela é sentida de uma forma muito forte. Então, por exemplo, eu ainda tenho o desejo de ser rica, vou ser rica. Só que o impulso que está por trás desse desejo, ele ainda está vinculado com uma questão do passado. Eu quero ser rica para provar para o meu pai que eu posso, eu quero ser rica para realizar o sonho da minha mãe, eu quero ser rica porque estou vinculada com alguma questão do meu sistema, onde houver uma legião de pessoas que foram muito necessitadas, que foram muito pobres, e eu fui adquirindo aqui para mim esse senso de compensação, e esse desejo está baseado nisso. Ou seja, o meu desejo, ele não está ancorado em algo que vem do presente, em algo que vem. O que é esse algo do presente? Puxa, é eu ter a consciência do aqui e agora e da vida que segue adiante. Então, é eu desejar mais porque eu estou conectado com a vida. E a vida é mais. A vida é abundante. Eu quero ter mais e quero estar nesse lugar onde eu chamo de rica, quer dizer, ter tudo aquilo que eu desejo, que eu necessito, para poder ajudar outros a viverem mais, para poder ajudar outros a viverem melhor. Então, é uma forma de querer a mesma coisa, só que estando alinhado com uma missão, a tua missão hoje está conectada com a vida, estar presente no aqui e agora, ajudar outros a viverem, ou você ter o desejo que for, mas atrelado com uma questão do passado, atrelado com um sonho do passado, atrelado com uma dor do passado, atrelado com um vínculo do passado. E é o mesmo desejo, percebe? Então, se a gente não dá essa atualização nesse desejo, vamos dizer assim, se a gente não atualiza esse desejo para a realidade de hoje, a realidade de quem eu sou hoje, de quem eu quero me tornar hoje, tudo aquilo que estava junto segue. Se hoje eu estou aqui nesse presente, ancorada com esse sim à vida, e esse desejo se realiza, ele vai ter uma polaridade oposta. Se eu estou aqui ancorada com as questões do passado, com as dores do passado, com os sonhos não realizados dos meus pais do passado, e eu realizo esse desejo, ele vai ter uma polaridade oposta. Porque tudo aquilo que a gente coloca nosso foco e nossa atenção, a gente tem uma tendência a criar, certo? A gente tem uma tendência a criar. Então, estou colocando uma situação hipotética que, puxa, aquilo que eu quero é dinheiro. Pode ser o quê? Eu quero uma relação, eu posso querer alguma coisa relacionada com a saúde, alguma coisa material, seja o que for, que a gente tem como desejo, como expectativa. E aí, como que acontece essa polaridade oposta? Exatamente isso que a Brigitte está colocando. Quando a gente está conectado com essa vida, com esse mais, com essa abundância, com esse servir próximo, servir adiante, ajudar as pessoas, então lembra, o que é esse servir? A gente tem um eixo vertical e um eixo horizontal. E esse servir, ele é sempre o amor em ação. Mas a gente chama o amor em ação, desde esse eixo vertical, de cuidar. Então, dentro do nosso sistema de origem, que é o nosso eixo vertical, esse amor em ação, ele vem nessa forma de cuidar. Esse é o servir.
através do cuidado. Quando a gente está falando de um eixo horizontal, a gente está falando das pessoas do mesmo nível hierárquico que eu, mas que não fazem parte do meu sistema. Então, aqui, nesse eixo horizontal, o amor em ação é através do ajudar. Ajudar outros a viverem melhor. Ajudar outros a viverem mais. Está no ajudar, é o servir através do ajudar. Mas esse ajudar num equilíbrio, falando de dinheiro, num equilíbrio entre o dar e o receber, onde eu ajudo em uma moeda de troca, que no caso é o dinheiro. Ok. Eu tenho o desejo de alcançar aqui uma determinada quantidade X de dinheiro, mas vocês podem colocar isso para qualquer área, tá? O sonho que vocês têm. Quando a gente alcança aquilo que a gente quer, isso tem uma polaridade oposta. A polaridade oposta que vem aqui pode ser você passar por uma situação similar a algo do passado, para que você possa aqui, digamos assim, ó, sair daquela espiral do passado e realmente introduzir uma força criativa na tua vida. Então, é algo que surge, mas que não é sentido como algo ruim, como algo realmente ruim, algo negativo. É algo que surge, um imprevisto que surge, algo que antes não era esperado, que vai te trazer alguma coisa do passado, alguma questão, alguma dor, alguma questão que para você vai ser relevante do passado, para você poder integrar. E no momento que você integra essa polaridade, aí sim, você sai daquela espiral do passado e entra na vida. Como que alavanca, alavanca. Ou a gente vai para outro lugar, que é o quê? A gente tenta viver um sonho do passado. Eu quero ser rica para realizar o sonho da minha mãe. Puxa, chega um momento que atinge aquela determinada quantidade X de dinheiro. Qual é a polaridade oposta que acompanha aqui? Muito provavelmente algo que vai acompanhar as minhas lealdades. Ou vai ser perder esse dinheiro, ou vai ser ter adquirido dívidas muito grandes, ou vai ser alguma coisa relacionada com a saúde. Então, aqui sim, surge uma polaridade oposta que ela é mais evidente. Por quê? Porque tem algo do passado aqui importante, é uma espiral que está tentando te dizer, puxa, sai dessa espiral, está na hora de você parar, está na hora de você olhar, está na hora de você dar um novo movimento na tua vida. Então, quando vem essa polaridade oposta, que é como se fosse assim, nossa, é sentida como pesado aqui demais, aqui é porque o próprio desejo estava atrelado com alguma questão, não atualizado, com alguma questão do passado, com alguma questão de vínculo, com alguma questão que não tem relação com a vida, com a abundância, com o mais. Mas mesmo que seja dinheiro, relacionamento, está atrelado com alguma questão de passado, está atrelado com um caminho que a gente chama de caminho de morte. E aí a própria vida reorganiza tudo. A própria vida coloca os seus mecanismos para que a gente possa se dar conta, sair dessa espiral do passado e começar a ir para esse lugar voltado para o mais, para esse lugar voltado para o presente. E aí tem esse exercício que ele nos coloca uma perspectiva para que a gente possa sentir, saber se essas expectativas que nós temos na nossa vida, se essa decisão que a gente tem que tomar na nossa vida, ela está alinhada com aquilo que é essencial para nós. Ela está alinhada com esse lugar que está me conduzindo para o mais, que está me conduzindo para o sim à vida, que está me conduzindo para esse lugar de abundância saudável, para esse lugar de amor saudável. E aí é um exercício que tem essa proposta, tá? Vou seguir ele aqui para a gente ir fazendo eles. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não? Então tá. A gente já vai começar. Nossas expectativas ou desejos podem impedir que a gente siga o que é essencial da nossa missão. Como saber se uma expectativa, um sonho ou uma decisão são boas para mim? Tá? Então, essa é a pergunta. E aí, cada uma se conecta com algo que quer, uma expectativa que tem, uma decisão que está tomando, tá? Então, como saber se uma expectativa, um sonho que se tem ou uma decisão são boas para mim?
Aí cada uma consegue se conectar com uma expectativa que tenha nesse momento, várias expectativas que tenha nesse momento, um sonho ou uma decisão que vocês precisam tomar, tá? E aí a gente já... Uma, Morgana. É só uma por vez? Pode colocar várias, pode colocar várias. Inclusive, o exercício ele vai te conduzir para aquela expectativa que é essencial para você. Então, você pode colocar as expectativas, diferentes expectativas que você tem, e esse exercício ele pode te orientar para onde é essencial você colocar o teu foco, teu pensamento, a tua energia nesse momento para você. Tá? Eu acho que nós podemos fazer assim. Vocês têm como escrever isso no papel, porque a gente vai fazer isso como um exercício. Então, escrevam no papel diferentes expectativas que vocês têm. Possibilidades, se você tem que tomar uma decisão entre algo. Se vocês querem saber se um sonho que vocês têm está vinculado, é um sonho que está alinhado com essa tua missão, com esse teu eu presente, com esse teu eu holográfico que te conduz para o mais, que te conduz para aqui e agora. Para esse exercício, aí a gente se foca assim, ó. Esse exercício vai te mostrar o essencial. O essencial. Se você está passando por uma questão da tua vida onde você tem que tomar uma decisão, eu vou por aqui ou eu vou por ali? Eu preciso escolher isso ou eu preciso escolher aquilo? Aí a gente vai apontar em exercícios mais específicos para você chegar nessa resposta. Então, aqui, esse exercício é como que, das expectativas que hoje tu tens, você vai te conectar com aquilo que é essencial. Você colocar a tua energia, teu foco, teu olhar, o que está mais alinhado com a tua missão. A gente fala missão, a gente pode dizer o nosso eu holográfico, conectado com esse mais, conectado com a vida, conectado com o sim. E aí, se você precisa tomar uma decisão difícil, vamos supor, aí a gente vai fazer um outro exercício, mas ainda hoje acho que vai dar tempo. Que aí você vai poder ir afunilando melhor, tá? Se você faz uma coisa ou faz outra, toma uma decisão, toma outra, tá? Ok. Eu vou pedir que vocês coloquem mais dois, escrevam mais em dois papéis. Sim, a vida como é. Sim, a vida como é. E vocês podem colocar um para a vida. Um papelzinho escrito vida e um papelzinho escrito sim, a vida como é. Só vou fechar aqui a janela para não barulhão. E os papeizinhos com as diferentes expectativas, certo? Que vocês têm. Ok. Ficou claro até aqui? Então, tem um papelzinho vida, um papelzinho sim, a vida como é, e as representações das diversas expectativas aí que vocês têm hoje. Tá bom? Vocês vão colocar primeiro esse papel da vida, e vocês podem colocar ao lado desse papel da vida, a um pouquinho de distância, o sim, a vida como é. Então, vocês podem colocar o papel vida e do lado, um pouquinho assim do lado, um pouquinho mais distante, sim, a vida como é. E vocês ficam de frente para essas duas representações para a gente fazer essa primeira parte. Vocês conseguem me escutar de onde vocês estão?
se eu vou falando com vocês, para vocês já irem para o exercício? Sim? Uhum. Aí, se vocês quiserem ficar de pé, de frente para essas representações. Vamos começar, então. Vocês se colocam primeiro de frente para a vida. Olho a vida. Tomo consciência de que minha mãe está fusionada com a vida. Minha mãe é a vida para mim. São uma única coisa. Olho a vida e olho a vida com a morte. Olho para ambas, vida e morte, ambas com os seus limites. Agora olho além dos limites da vida e além dos limites da morte. E deixo que meu olhar vá além de todo o limite. E neste instante me abro para um vazio infinito, ilimitado. Me abro para o nada. Agora vocês se colocam de frente para o sim à vida como é. Tomo consciência da presença do meu Pai, fusionado ao sim à vida como é. Ao sim à vida com os seus limites. Meu Pai e o sim são uma única coisa para mim. Meu Pai, o sim, minha mãe, a vida, são uma única coisa para mim. Com o meu olhar, eu agora imagino que abraço o sim à vida. Agora vocês vão colocar um papel neste campo que diz o essencial para mim. Se vocês ainda não têm esse papelzinho, né? Acho que não tem, escrevam um papel escrito. O essencial para mim. E vocês vão colocar este papel e de frente para esse papel as diferentes expectativas. E vocês vão se colocar agora sobre o papel escrito o essencial para mim. Percebam como é estar neste lugar. O essencial para mim. Talvez vocês sintam uma expansão, uma sensação de centramento. Esse é o essencial, alinhado com a tua missão, alinhado com o teu eu realizado, com o teu eu holográfico, com o teu sim à vida como é, com o teu sim à vida.
E então vocês vão se colocar sobre cada um dos papéis das expectativas de vocês. E vocês vão observar como cada um desses papéis reagem, ficam, quando estão de frente para o essencial para vocês. Então, fiquem em cima desse papel das expectativas e só percebam como essa expectativa fica diante do essencial. Fica um pouquinho nessa, muda para a próxima. E nesse movimento, vocês vão receber a informação se essa expectativa é importante seguir ou é importante renunciar nesse momento. Se está alinhado com esse essencial ou se não está alinhado com esse essencial. Se tem uma tendência, uma atração ou se sente uma rejeição. Então, o objetivo é que vocês percebam se vocês têm vontade de se aproximar do essencial, se vocês têm conexão com esse essencial ou não. Não é vocês verificarem o campo de cada uma dessas para ter alguma outra informação. Tenham essa intenção em mente, essa expectativa. Como está diante do essencial? Sente uma atração por esse essencial? Se sente bem, feliz, vontade de se aproximar ou não? E aí, a partir desses movimentos, vocês já vão ter a informação sobre as expectativas que estão conectadas com esse essencial e aquelas que não estão. Quando vocês tiverem, vocês podem retornar, tiverem realizado, e dúvidas, vocês podem abrir e falar. As que a gente não teve conexão, Morgana, mas que até então eu achava que era essencial. A gente precisa trabalhar isso ou não? Simplesmente desiste? De todas essas expectativas, nenhuma teve conexão com o essencial? Eu coloquei 4, 2 sim, 2 não. Ok, essa é a resposta. Aí, se dentro dessas duas, por exemplo, né, que você talvez tinha uma expectativa de algo, e você recebe essa resposta, puxa, não está conectado com esse essencial. E a partir daí você precisa tomar uma decisão que é importante, aí a gente coloca essa decisão nesse próximo exercício. Tá? Isso já esclarece para as outras também? Ou vocês têm alguma outra dúvida? Uhum. Adri, só abre teu microfone. Boa noite, Morgana. Eu tenho, sim, uma dúvida. Quando você mandou colocar o papel de a vida, né, e eu, sim, a vida como ela é, quando eu estava olhando para a vida, e assim, com uma euforia, sabe, assim, sabe, um desejo, quando você falou que a vida é a mãe, aí eu pensei assim, falei, nossa, aí eu fui ver o meu sentimento, né, é uma euforia, como se eu quisesse ir
eu entendo que é ir para a mãe, né? Porque se eu estou falida, é porque eu tenho o fluxo de amor interrompido com a mãe. Então, foi muito interessante. E aí, quando você falou no sim, a vida como ela é, que é o sim ao pai, né? A vida como ela é, esse eu reluto mais. Mas antes de saber que é o pai, o sim, a vida como ela é como se eu não aceitasse a vida como ela é. Então, eu faço muito movimento para mudar a vida, porque eu não tenho aquela leveza de falar, não, é assim. Não, eu vou no movimento, assim, é tipo nadando contra a maré. Então, daí quando você falou que é o pai, aí faz todo sentido, entendeu? Beleza. Sim. Aí eu coloquei os dois objetivos que eu tenho. Um era muito claro, até de olhos fechados eu diria que é esse, que é a questão do relacionamento. E o outro que eu coloquei, o sucesso profissional, que é uma coisa que eu pedalo, e parece que eu não consigo, né? Eu já falei para você isso, eu tenho todas as possibilidades, mas eu não tenho o foco nisso. Quando eu parei em cima dele, eu parecia assim um João Bobo. Sabe quando você vai de um lado para o outro, para frente, para trás? Sabe quando não traz segurança? Sabe quando parece que aquilo se move? Falta, não é segurança. Eu não fiquei no meu equilíbrio. Sabe quando você balança de um lado para o outro assim? E no relacionamento, não. Tem uma raiz, uma segurança, uma coisa estável, assim, sabe? Quando pés no chão, sabe quando você está firme? Ok. Mas aí o exercício não tem esse propósito. Adri, você encontrou um propósito que ele é válido porque ele te trouxe informação, tá? Ele te trouxe informação. Mas, por exemplo, o que poderia te auxiliar mais nesse sucesso profissional? Sucesso profissional é algo muito amplo, muito amplo. Sucesso profissional tem muitas coisas que você pode alcançar, sucesso profissional, através de muitas possibilidades. E esse exercício, ele pode te... Então, você vê, o sucesso profissional, como que ele te mostra, assim, é uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele está no presente, ele está no passado. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, ele traz uma informação muito conectada com a realidade, que é o quê? É só uma possibilidade. Pode acontecer e pode não acontecer. Agora, vamos colocar a possibilidade de que você deseja o sucesso profissional, de que você deseja o sucesso profissional. E aí a gente vai afunilar. Puxa, através de que ferramenta que hoje você trabalha, você se conecta mais com o caminho para chegar nesse sucesso profissional. E aí você pode colocar as suas expectativas com relação ao profissional. Puxa, eu faço essa terapia, faço essa. Então, qual dessas está mais conectada com o essencial comum? E a partir dessa resposta, tu tem um direcionamento melhor de onde colocar a tua energia, o teu foco, para tu alcançar esse sucesso profissional, para tu chegar nesse lugar de sucesso profissional. A questão do amor também, por quê? O amor aqui ficou enraizado, assim, assado. Mas quer dizer o quê? O relacionamento é algo que ele tem uma raiz muito forte, né? Para você, para o teu sistema, para tudo. Então, ele tem uma raiz muito forte, é um ancoramento muito forte. Mas, vamos dizer assim, dentro da relação, como eu posso melhorar a minha relação hoje? E aí eu posso colocar diferentes expectativas dentro disso. Entendi. É eu focando na minha melhoria com relação ao autoconhecimento, é eu focando na minha melhoria com alguma questão relacionada à sexualidade, é eu focando em um trabalho mais voltado para a parte de, mesmo a parte profissional, é eu desenvolvendo mais a minha parte profissional, é eu me tornando, sabe? Aí você vai colocando as diferentes expectativas com cerca ao relacionamento.
e vendo o que está mais conectado com o essencial para ti sobre aquele tema. Quais são as expectativas que você tem hoje, por exemplo, diante de várias coisas, qual é o teu direcionamento? Porque ali você colocou 2 temas grandes, são 2 coisas que você quer, são 2 áreas da vida que a gente deseja estar bem, né? Tanto a parte profissional, né, a parte financeira, como a parte de relacionamento. Aí é importante afunilar para a gente ter um direcionamento. Mas o que vai me conduzir para esse sucesso profissional? Qual é o melhor caminho para eu seguir? Qual é o melhor caminho para eu encontrar aquilo que eu desejo na relação de casal, né? Se é uma conexão mais profunda, se é uma segurança maior, se é encontrar uma relação de casal. E aí a gente vai afunilando aqui as expectativas. Porque a expectativa não se conectou com esse essencial, não quer dizer que em algum momento da vida ela não vai acontecer. Só que não é o importante focar e colocar a tua energia agora. Pode ser que num outro momento, no futuro, essa expectativa ela se encaixe na hora certa na tua vida. Mas nesse momento, aquilo que é essencial te mostra. Esse é o caminho. Aqui bota a tua energia. Aqui foca principalmente. Aonde é? Que é aquilo que está mais conectado com... Quando a gente fala a tua missão, qual que é a nossa missão individual? A nossa missão individual, ela está relacionada com o nosso crescimento e desenvolvimento, como seres, como consciência. A nossa missão para o coletivo, ela está conectada com aquilo que leva a vida adiante, aquilo que ajuda os outros a viverem melhor, aquilo que sana também as questões do nosso sistema, através de pararmos de repetir padrões pela compensação ou pela repetição. A gente permitir a introdução de uma força criativa aqui adiante. Então, o que é essencial para você e é conectado com essa missão, ela tem essa conexão, essa ligação, dessa forma que se liga. Tá? Então, aí a gente tem um direcionamento. Puxa, às vezes, mas que coisa, tá botando minha energia tudo naquela outra coisa. Tá bem? Agora você tem uma resposta e você toma uma decisão. Desde esse lugar, você toma a sua decisão e você vê, né? Você está criando a tua realidade. No momento que você abre para que um campo superior gere uma intervenção na tua vida, você é responsável por aquilo que tem como resposta. Então, você confia, se entrega a isso e se entrega à vida, ou você segue e continua resistindo e tá tudo bem também. Tá tudo bem também, porque a vida sempre vai buscar formas da gente ir se equilibrando no momento que a gente está pronto. No momento que a gente está pronto. Tá? Eu vou dar uma... vou refazer o exercício, então, enquanto você ouve as demais aí. Vamos ver o que acontece. Espera aí. Tá bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Ficou? Marlene, sobre a tua questão, você conseguiu ter um pouquinho mais de direcionamento, só para a gente seguir? Tudo bem a gente colocar, tipo, coisas materiais mais simples, que nem no caso ela colocou relacionamento, profissional, essa mistura aí, tá tudo bem? Que nem eu coloquei 4 coisas, né? Ou é melhor definir, tipo, só a parte de relacionamento, trabalho, bens materiais separado, ou tanto faz? É interessante que você possa definir no mesmo tema. Porque senão, você não vai ter direcionamento. Você vai ter a impressão assim, eu preciso escolher entre o meu relacionamento e a minha vida profissional. E não é isso. É um direcionamento para que você possa estar bem, estar melhor. Agora, dizer, não pode colocar? Não, pode colocar. Pode colocar. Mas não quer dizer que você colocou, eu tenho uma expectativa... fazer um curso de Tantra para melhorar a minha relação de casal ou fazer um curso de, sei lá, de produtividade para melhorar a minha vida financeira. Diante de uma decisão assim, a gente vai para o próximo passo. Se é uma coisa que você realmente tem que escolher entre uma coisa e outra. Agora, se você quer saber, dentro da tua área profissional, o que é importante você se focar, você usa o exercício para isso.
Dentro da tua relação de casal, o que é importante você se focar? Esse exercício te conduz como isso, como um direcionador, como uma bússola, para você encontrar de uma forma mais fácil, mais assertiva, o caminho que está conectado com essa tua missão. A nossa grande missão, poxa, eu crescer e me desenvolver, é em todas as áreas. Não é eu precisar escolher. Eu preciso me desenvolver na área financeira e me ferrar na área pessoal. Eu preciso me desenvolver na área pessoal e estar mal de saúde. Não. É a gente aprender a crescer e nos desenvolver em todas as áreas. Então, muito interessante o que vocês estão trazendo para que a gente saia primeiro da crença de que a gente precisa escolher entre uma coisa e outra, ter uma coisa e outra. Agora, dentro de cada uma dessas áreas, a gente pode usar esse exercício como um direcionador. O que é mais importante eu focar? Na questão da saúde, o que é mais importante eu focar? É mais importante colocar minha atenção na meditação, no exercício? É mais importante colocar minha atenção numa meditação? É mais importante eu colocar minha atenção em algo que acalme minha mente? E aí vai te dando um direcionador. O que está mais conectado com o essencial, com o teu essencial, com a tua missão, que vai te alinhar melhor a esse sim, a vida. E aí não é, o resto eu simplesmente abandono, mas você sabe aonde colocar o teu foco e a tua atenção. Você sabe aonde direcionar o teu foco e a tua atenção. Agora, se você precisa tomar uma decisão importante, né? Por exemplo, é um sim ou é um não? Eu preciso fazer a escolha disso ou daquilo. Aí a gente vai fazer um outro exercício. Tá? Agora ficou mais claro, obrigada. Bem, minha querida. Ok, vamos então. Para vocês, depois desse exercício, ficou alguma situação onde, puxa, e agora? O que eu escolho? Ficou alguma questão relacionada com decisão? Por exemplo, eu preciso tomar uma decisão importante sobre algo. Vocês têm alguma... Se não relacionada a esse exercício, vocês podem trazer outra questão da vida de vocês. Não necessariamente o que vocês colocaram agora, mas se vocês têm uma decisão para tomar, uma decisão de alguma coisa para tomar. Aí a gente vai para esse outro exercício aqui, tá? Então, se trata de algo importante, difícil, daí você faz esse exercício anterior. Bom, se trata de testar uma decisão, pode ser uma coisa simples. Algo novo que vocês querem fazer, algum livro novo que vocês querem comprar, se querem ou não querem. Vocês vão fazer o seguinte, tomar uma decisão. Tá? Então, aqui tem duas modalidades. Uma é uma decisão sobre algo simples, que vocês querem mesmo ter como direcionador para vocês. E a outra é quando vocês sabem que essa decisão ela vai mudar o curso da sua vida. Então, é uma decisão que, quando você tomar essa decisão, ela vai mudar alguma coisa importante na sua vida. Ela vai ser um caminho. Eu vou por esse caminho ou eu vou por esse caminho. Tá? Então, é diferente desse outro exercício que é você testar uma coisa. Então, estou em dúvida, será que eu compro esse livro ou esse livro? Será que é melhor isso ou melhor aquilo? Aí vocês fazem um exercício que está aqui, que é testar algo. Testar algo. E o outro é que caminho eu vou escolher. Que aí é diante de uma decisão mais difícil, que coloca vocês em contato com isso. Ou essa decisão vai ser um divisor de águas. Se você decidir por uma coisa, você segue um caminho. Se você decidir por outra, você segue outro caminho. Tá? E aí eu vou colocar para vocês, nesse momento, o exercício que caminho a gente escolhe. E vou deixar para vocês de presente a outra. Mas vou mandar para vocês por escrito. Para vocês terem como direcionamento, para vocês testarem na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Então, eu vou colocar aqui, para vocês faz sentido a gente fazer esse exercício? Qual faz mais sentido para vocês agora? Que caminho escolher ou testar algo?
Porque E também, caminho escolher. caminho escolher. Para mim, Então tá. Então a gente pode fazer essa. E depois eu passo para vocês essa outra que também é importante, mas é mais no sentido de testar algo, tá bom? Ok, então quando temos dúvidas sobre que decisão tomar, depois de definir as oportunidades que nos apresentam, nós podemos colocar um papel no chão para cada opção e ver qual é a informação profunda que nos dá o campo. Então, de uma forma muito centrada, totalmente nesse eu adulto, neutro, você vai se colocar sobre cada uma dessas opções para seguir o movimento que vai surgindo em cada uma. Para fazer isso, primeiramente, vocês vão colocar uma representação para a vida e uma representação para a morte. Então, vocês vão colocar dois papéis, uma representação para a vida e uma representação para a morte. E vocês vão colocar qual é a decisão que vocês têm que tomar, qual é a decisão que vocês têm que colocar, qual é a opção. É esse caminho ou é esse caminho? Tá? E aí sim, vocês vão estar sobre cada uma dessas e perceber que uma delas vai te conduzir para a vida e uma delas vai te conduzir para a morte. Uma delas vai ir para o caminho de vida e a outra vai ter uma tendência ou vai te conduzir para um caminho de morte. Você pode ficar um pouco sobre cada uma dessas representações. E aqui fala que é interessante que você saiba sobre qual papel você está, para que você possa compreender os movimentos do campo que se apresenta. Mas, para isso, é importante estar muito bem centrado, porque senão a gente tem uma tendência muito inconsciente de manipular a informação. Quer dizer, aquela que eu quero ver mais, que tenho já uma tendência de preferência, dou uma empurradinha, se ela vai para a vida ou não. Então, é estar num lugar de muito centramento, sem nenhum tipo de tensão, sem nenhum tipo de expectativa. Colocar essas decisões, qual o caminho, é esse caminho ou é esse caminho, e uma representação para a vida e para a morte. E estar sobre cada uma dessas duas representações e perceber que informação cada uma traz e qual delas tem uma tendência a ir para a vida ou a olhar para a vida, a se abrir para a vida, e qual delas vai ter a tendência de ir para a morte, de olhar para a morte, que a gente diz morte, mas é o passado, né? Então, quando a gente fala morte nesse sentido, é esse olhar para o passado, tá ok? certo. E ambos os papéis são para cima. Eu estou consciente na qual que eu estou pisando, né? É a sugestão que tem aqui, considerando um estado de centramento muito grande. Se vocês percebem que vocês talvez, por ser um assunto difícil para vocês, muito, sabe quando tu sente que é uma coisa que é muito difícil? Eu particularmente sugiro que vocês deixem oculto. Eu Certo. particularmente sugiro que vocês deixem oculto. Tá bom. E aí vocês podem estar em cima de cada um deles do mesmo jeito, percebendo qual é a sensação de estar e para onde se direciona. Certo. Agora, se vocês têm essa segurança desse centramento, vocês podem deixar de forma que vocês saibam qual é qual, para vocês estarem compreendendo os movimentos. E Morgana, pode ser, por exemplo, do mesmo assunto, né? Só que assim, continuar com isso ou desistir disso? Sim, pode sim. Uhum. Que é um caminho, exatamente isso.
Penha, eu só sugiro que você coloque, por exemplo, são duas opções, né? Então, você pode colocar uma representação para esse assunto que você quer decidir, permanecer ou renunciar. Você está me escutando bem? De repente, estou aqui falando. Bom, depois eu falo. Morgana, e quando não se conecta com nem com a morte, nem com a vida? Uma das opções. Aquela que te impulsiona mais para a vida. Você pode fazer essa comparação. As duas parece que foram em direção à vida, mas uma teve mais força. Então, aquela que te direciona com mais força para a vida. É porque uma foi direto para a morte, foi assim, puxou. E a outra ficou meio assim, no meio das duas, mas deu uma leve olhadinha para a vida. Amém. Então, é essa. Então, essa é. Sim, sim. Sim. Morgana, o meu foi interessante. Nenhuma das duas olhavam, eu tive olhares cruzados, né? Eu estava em cima de uma e o meu corpo não é que ele ia em sentido cruzado para a morte, ele ia como se ele quisesse ir para o lado, né? Para onde estava o outro papel. Eu entendi que estava, como estava indo para o lado, mas era lado, não era frente para a morte. E quando eu fui para o outro, também ele queria vir para o lado do outro papel, e não, eu entendi também que ele queria ir para o lado oposto, que seria a vida, né? Mas eu não tive o movimento de tipo de pulsão de quero ir para a morte ou para a vida. Era para lado, assim. Um queria ir para cá, o outro queria vir para cá. Tá. Ok. Mais alguém ficou com essa perspectiva assim? Que não teve. Bom, o que eu trago para vocês? Precisa de mais tempo? Precisa de mais tempo. Vocês ficaram um determinado período de tempo, certo? Tipo, 1 minuto, talvez. E nesse movimento, para esse exercício, vocês podem realizar ele com o tempo que seja necessário. Então, ele é um exercício que vai te passando informações. Informação de movimento, informação de tempo, informação de várias coisas, E aí vocês podem depois tirar as dúvidas. Quando olha para a morte, o que seria mesmo? Então, também, quando olha para a morte, quando a gente pensa assim, poxa, tem uma tendência de ser que esse é aquele que vai para a morte, ou te conduz para a morte. Porque quando a gente fala morte, a gente está falando de passado, né? Então, quer dizer, é uma decisão que ela estaria relacionada com algo do passado, Ela não está te conduzindo para mais, ela não está te conduzindo para a vida, ela não está te conduzindo para esse lugar de presença, de vida, de aqui e agora, de mais, de abundância. Mas um olhar não é suficiente para a gente ter certeza. Porque muitas vezes a gente pode haver essa questão de olhar para um lugar, olhar para a morte, mas quando você deixa o tempo livre, essa representação pode fazer algo completamente inesperado. Pode se virar, de repente, pode ir caminhando para outro lugar. Então, aquilo que eu percebo é que precisa de mais tempo. Mais tempo para que, no seu próprio tempo, cada um desses lugares, desses campos, dessas decisões, possa ir realmente tomando o seu caminho, mostrando a informação que ela está.
e a gente deixar o tempo necessário. Aí vocês vão perceber, puxa, tem um que de repente tem uma força maior para ir para a vida, depois de um tempo vai ter um impulso maior de ir para a vida, mas antes precisou dar uma voltinha lá perto. E acontece, a gente vê isso no movimento de constelação, que é muito assim. Antes da gente ir para a vida, a gente vai para trás, a gente precisa reverenciar muitas vezes algum morto, algum excluído, algo que está representado nessa morte, alguma lealdade. E depois que a gente faz essa realização, é que a gente tem a força para ir para a vida. E a mesma coisa são essas representações. Então, não é simplesmente um olhar. Deixa um tempo, um movimento livre sobre cada uma delas, até que você consiga realmente sentir que elas podem ir para esses lugares. Que aí você vai ter uma segurança maior. E a forma como a gente descreve, muda alguma coisa ou não? A gente coloca em formato de pergunta, de frase de afirmação, se pode mudar o olhar ou não? Seja um pouquinho mais específica para eu entender. Vamos ver. É porque, assim, no caso, eu vou falar o que eu coloquei, tá? Para mim, tudo bem falar, não tem problema. Em relação à religião, né? A igreja que eu frequento. Ultimamente, eu não estou sentindo mais vontade de ir. E aí, eu coloquei, né? Me afastar, continuar indo. Essa forma como a gente coloca no papel, faz diferença ou não? Você tem clara qual é a tua intenção. Que é, eu sigo indo para a igreja. Não quer dizer de religião. Eu sigo indo para essa igreja ou eu não sigo indo para essa igreja? Talvez tenha um outro caminho. E aí você pode até colocar assim, sigo, ou colocar a igreja, que é aquilo que você não está mais sentindo nesse momento, que você se conecta com isso. Então, igreja ou outro? Essa é a minha dúvida, a forma como colocar. Para qualquer tema, no caso, né? Isso, é importante você estar conectada com a tua intenção, né? A tua intenção. Qual é a tua intenção? Puxa, eu seguir indo para a igreja ou não? Então, quer dizer, esse não quer dizer saia dessa religião, não acredite mais em Deus. Não, é algo muito simples. Puxa, você está alinhado com você nesse momento, com a tua missão, você seguir indo para a igreja ou não? E aí pode ser uma outra forma de conexão, uma outra forma de você manter essa região, algo novo, algo criativo. Então, eu colocaria assim, igreja, é exatamente isso, ou não, mais para a igreja, então, igreja ou novo. Igreja ou novo. Igreja ou outro, também pode ser igreja ou outro. E aí você vai nesses lugares, deixa esse acontecer. Tá? Mais alguma dúvida, minhas queridas, sobre isso? Então, tá, o que fica? Vocês podem estar realizando esse exercício com calma, no tempo de vocês, tá? E quando vocês tiverem realizado, se vocês tiverem dúvidas dos movimentos que aconteceram, como foi para vocês, do tempo que ficou, de qual foi essa, entre aspas, resposta, é só um passo, é só um direcionamento do próximo passo, vocês podem estar tirando ali no grupo, falando ali no grupo, colocando para nós, tá? Que aí eu vou estar olhando, tá? Podendo orientar vocês de uma forma mais pontual, se for necessário. Tá bem, minhas queridas? Tá ótimo. E muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pelo amor de vocês. Obrigada eu. Um beijo muito grande. Tenham uma excelente noite. Tá bom? Obrigada. Igualmente. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.